em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com mais um programa em Primeira Mãe e hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, que é uma convidada de honra, uma pessoa que eu gosto demais, estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com a Mari. Mari Custódio, né, para os íntimos, mas eu quero que ela se apresente um pouquinho. Mari, fala um pouquinho pra gente de você, quem é Mari Custódio, pra gente te conhecer. Olá, Bárbara. Que delícia estar aqui. Estava com saudade desse lugar. Muito bom estar aqui. Eu sou mãe de 2 príncipes. São meus pequenos, ainda são meus pequenos, sempre, né? Eles não crescem nunca. Minha mãe falava isso, eu achava que era uma loucura. Sou terapeuta corporal, esteticista, amo pessoas, amo tocar no ser humano. Sou dona de casa também. As pessoas falam, Mari, eu falo, dá para dar conta sim. Fácil não é, mas dá para dar conta sim. Eu amo fazer tudo. Sou uma pessoa muito livre, né? Eu gosto dessa liberdade de conversar com as pessoas, de poder tocar nas pessoas, tudo com muito respeito e amor. Com certeza. E Mari é essa pessoa mesmo, com muito respeito e amor. São essas palavras que te definem. Maravilhoso. Nossa, lindo. Não sabia. Que delícia. Lindo. Gratidão. Mari, a gente está aqui hoje para conversar, um bate-papo descontraído, para a gente falar um pouco sobre maternidade, que é o que a gente quer para contar e não romantizar, né, pessoal? É o que eu sempre tento trazer aqui. Verdade. A maternidade, ela é linda, é maravilhosa. Eu acho que é um momento, é um ápice na vida, né? Sim. Da gente. Mas ela não é romântica, né? Nós Nem temos um pouco. Todos os passos que a gente vai enfrentando, né? Eu ainda sou mãe de pequenos, a Mari já vai dividir com a gente a trajetória dela já de mãe de adultos, de filhos adultos, mas não tem romance, né? A gente encara tudo com... temos os desafios, né? Os passos, Muitos, né, Mari? Muitos. Então, assim, pra gente começar, Mari, conta pra gente, mais ou menos, assim, qual foi até hoje, assim, um desafio grande, um grande desafio que você enfrentou como mãe? Nossa, cada dia é um desafio, né, Bárbara? Sim. Cada passo, desde o meu primeiro filho foi cesárea, o segundo foi parto normal. Que lindo. Com essa diferença enorme que teve, né? O meu primeiro filho, minha primeira gestação, eu tive pré-eclâmpsia. Então foi aquela coisa assim, eu lembro até hoje, eu tenho a voz do médico falando pra minha mãe. A gente se emociona mesmo, não tem jeito. Você quer que salve seu filho ou sua filha, né? E eu ainda estava acordada, que eu tomei hack, mas a hack nada na hora. E eu falei, não, quero que salve meu filho. A minha mãe, não, quero que salve a minha filha. E eu gritei, mas aí me deram um sossega-leão e eu dormi. E graças a Deus tá os 2 aqui e minha mãe do céu abençoando a gente. Esse foi um desafio enorme, assim. E o outro com o Pedro foi que eu vim grávida, né? De Santos para cá. E eu vim no caminhão, atrás, no baú do caminhão. Grávida? De 5 meses. Porque assim, não podia... Desculpa. Não podia ir mais de... O motorista do caminhão, quando eu vim de Santos, não deixava vir... Não podia vir 3 pessoas na frente. Aí o motorista falou assim, olha, eu consigo eu ir... No caso, o pai do Pedro e o Rodrigo, que tinha 11 anos, era miudinho. Aí o Rodrigo, não, eu vou atrás. Eu falei, não, deixa que eu vou atrás, coloca um colchão que eu vou. E eu vim atrás do caminhão, linda, fascinante, assim. Mas você sabia que estava grávida já? Tava consciente, tanto é que o colchão, água, bolacha, fruta, tudo do lado. E vim de Santos pra cá, balançando. Só para o pessoal saber a diferença de idade que você falou que é grande, né? Quanto é a diferença dos seus filhos? 11 anos. 11 anos, 11 anos.
A pré-eclâmpsia que você teve, não por acaso, eu tive também pré-eclâmpsia na minha primeira gestação, que é a pressão alta, né, pessoal? Às vezes alguém está ouvindo e não sabe. É a pressão alta na gestação e é o que a gente sempre comenta, por isso que é tão importante fazer o acompanhamento da gestação. E mesmo fazendo, né? Prestar atenção no finalzinho, né? Exato, exato. Às vezes tem cliente que eu atendo gestante, no final... Baixa, fala, é o momento que você tem que baixar, perceber o que está acontecendo. Se escutar, e né? deixar rolar, entender teu corpo, entender tudo. Porque eu tive a pré-eclâmpsia, eu tive o chá, não era chá revelação, era chá de bebê, chá de cegonha. Sim. O chá de cegonha. E eu dancei, brinquei, tudo. E na madrugada foi que eu fui ter ele. Olha... E aí que você percebeu a pressão alta? Na verdade, eu percebi já no hospital, que para mim assim, eu falei, não vamos pro hospital, não. Não vamos, que acho que a sua pressão está subindo. Eu falei, não estou sentindo nada. Porque é muito estranho. A minha pressão 12/8 me incomoda. A minha pressão 13/10 fica gostosinha. Ah, entendi. Só que já é uma tendência a aumentar. Só que se está 12/8... Você está desmontando, 13/10 eu já estou legalzinha. 14, então estou linda. Nossa, só que é erradíssimo isso. Isso é um agito, na verdade, do meu corpo, né? Sim. Do meu corpo não, meu, né? Que o corpo é maravilhoso. Eu que permito o meu corpo, eu que mando essa informação para o meu corpo de... Sim. Vamos alterar isso. Sim, é muito importante, quem está ouvindo, você que é mãe, que está gestante, escutar os sinais do seu corpo. E eu gosto de dizer isso quando acontecem essas oportunidades. Sim. Eu descobri a pré-eclâmpsia, eu achei que eu estava... Foi 2 dias antes do Matheus nascer, eu falei assim, eu tô com uma certa angústia. Olha só. Era angústia, não tinha nada assim de... Lindo. Nunca tive pressão alta, minha pressão é baixa, minha pressão é 10/8. E aí eu falei, vou medir, eu tinha um aparelhinho em casa e aí já deu uma pressão alta. Então era uma certa angústia, então essa é a importância da gente escutar o nosso corpo, né, Mari? É prestar muita atenção, não só na gestação, no geral, a mulher, o ser humano em si, ouvir o que o corpo está falando. Porque o corpo avisa. Avisa. O corpo é sábio. E eu costumo falar assim, se apareceu a ferida, é porque dentro... Tá ali, já está gritando, então essa ferida apareceu para você prestar atenção em algum momento da sua vida, em algo que está acontecendo. Perfeito, Mari, perfeito. Vamos lá, o que você aprendeu com a maternidade que você sente que te transformou, assim, que você era uma Mari e agora, depois de ser mãe... Nossa, muito. Eu falo, é outra coisa. É uma chave que vira... Porque, assim, quando eu tive o Rodrigo, eu tinha 22 anos. Meninona, né? E já foi uma virada de chave. Minhas 2 gravidez não foram assim... Não me pegaram de tanto susto. Sim. Não foram planejadinhas, mas só assim... Eu sabia que algo ia acontecer. Sim. Então, eu tive esse privilégio, né? Porque eu acho que a gravidez, no susto, você tem aquele impacto. Eu não tive esse baque. Tá. Mas as 2 eu descobri, assim, no meio do caminho. As 2 eu descobri no meio do caminho. E é uma virada de chave com o primeiro, foi assim... E agora? Nova, trabalhava... O corpo, né? Eu hoje falo com clientes minha, mas a primeira coisa que a gente pensa quando é adolescente, e agora? Não vai voltar nada. Como é que vai ser? As roupas. Eu falo, como é louco, né? Com o Pedro já não. Com o Marcelo já falo assim, nossa... E agora? Tudo montado, o Rodrigo grande, embora o Pedro foi presente pro Rodrigo. Mesmo com a diferença de O Pedro foi um presente por Rodrigo. Foi o Rodrigo que queria o irmão e veio o Pedro. Que legal. E o Pedro, eu falo que o Rodrigo me transformou como mulher e o Pedro me transformou como ser humano. Nossa, que... Eu passei de menina para mulher com o Rodrigo. Maravilhoso. E com o Pedro eu passei de uma pessoa para outra pessoa. Maravilhoso. É maravilhoso conversar com a Mari, porque a gente sente que está fazendo uma terapia, né, Mari? Tudo que ela fala, as palavras dela são maravilhosas, né? Que delícia, Mari. E essa rotina? Porque você tem uma rotina que é profissional, a Mari é uma profissional que trabalha, que tem a vida. Como você concilia essa rotina da casa com tudo? Nossa, é uma doideira. Às vezes eu falo assim, eu falo comigo mesmo, Mari, será? Quando eu vejo a minha agenda, quando eu vejo o que eu tenho que fazer, eu falo, onde vai dar ruim aqui? Vamos lá.
E vamos. Eu falo que assim, é acordar, rezar, entregar o dia. Porque eu moro na zona rural, eu moro distante. Né? A pessoa fala isso, impressiona muito as pessoas. Mari, mas como que você consegue estar na cidade no horário X? Porque eu consigo, porque tem como se locomover, porque tem ônibus, enfim, eu consigo chegar no horário que ia marcar, eu tô lá. E aí, agora nem tanto, que agora o Pedro já trabalha, o Rodrigo está casado, mas quando o Pedro era pequeno, a gente vinha de ônibus. Era até a escola aqui na esquina, no cantinho da vovó. Sim, sim. Ele pequenininho, todo enroladinho. E aí eu trabalhava na Santa Casa. E depois ia para o salão. Eu vejo assim, quando eu vejo o passado, eu falo, caramba, que delícia, né? Passou, né? Hoje ele já vem comigo sentado, ele vai para o trabalho dele, eu vou para o meu. E a gente fica o dia inteiro na cidade. Não dá nem para ir... Não é que não dá. Fica muito distante de ir para casa e depois voltar. Sim. Então, a gente fica o dia inteiro na cidade, a gente vai para casa à noite, e aí já começa, nem tira a bolsa, né? Tira só o sapato, respira, olha para tudo, e é os gatinhos para cuidar, é cachorro, é a casa, põe roupa no varal, tira a roupa do varal, banheiro de molho. Tudo junto ao mesmo Tudo tempo. funcionando ao mesmo tempo, e é uma delícia isso. É gostoso porque é seu. É isso que fica, né, mãe? É isso que fica. Domingo é muito raro sair. Porque domingo eu já acordo, já é meu programa assim. Ai, domingo, eu vou acordar, vou pôr o banheiro de molho, vou pegar aquela roupa, vou colocar lá. Organizar. E é gostoso isso. É gostoso, fazer a rotina É gostoso. Passar roupa eu adoro. É uma terapia, passar roupa pra mim, tomando vinhozinho, passando roupa, eu adoro fazer isso. Eu gosto de brincar de casinha. É, que gostoso. Eu gosto. Eu gosto de brincar de casinha, eu amo ser profissional, eu amo ser mãe. Sim. Tá tudo certo, tá nada errado. Maravilhosa, meu Deus. Tem alguma história marcante com os meninos que você passou na maternidade que você gostaria de compartilhar com a gente? Que foi assim uma história que marcou a sua vida e a deles? Essa diferença de idade, né? O Rodrigo pediu o Pedro. Então, assim, ele pedia mesmo de escrever cartinha pro Papai Noel. A professora dele, na época nós morávamos em Santos, me chamou e falou assim, mãe, olha aqui. Eu vendo, falei assim, eu tinha separado do pai dele. E eu falei assim, tá dizendo do pai, deve estar com saudade. Aí não, era ele, eu e o irmão. Ai, gente, que emocionante, a gente teve que Aí cartinha pro Papai Noel, cartinha pra tudo, aí a professora mostrando aquilo tudo. Mesmo. Eu falei, tá, e... Porque na época eu estava separada, eu falei, e agora? Como assim? Aí, resumindo, eu trabalhava na época... Não era em... Já era em salão. E à noite eu tinha um carrinho de pastel no quintal de casa. E sempre passava um rapaz e o Rodrigo ficava perto de mim jogando bola. E ficava jogando bola e esse rapaz passava e começava a jogar bola com ele. E passava um dia, passou outro. Resumindo, o Rodrigo escolheu até o pai do Pedro Vitor, que Deus o tenha em bom lugar. Escolheu até o pai do Pedro Vitor, o Rodrigo. Olha que coisa. Que foi com ele que eu namorei, que eu casei e tive o Pedro. Ai, que lindo. O Rodrigo, assim, eu falei, Olha, ele comandou tudo. Que coisa, né, gente? Isso marcou muito, isso marca muito. Eu gosto Maravilhoso. muito de falar sobre isso. Maravilhoso. Que conselho você daria para uma mãe que está assim começando a jornada agora da maternidade e você te pede um conselho de mãe? O que você falaria para ela agora? Olha, hoje, com toda a experiência, eu falo assim, seja mulher, seja ser humano, porque a gente larga muito tudo, né, Bárbara? E como o programa não é para romantizar, é que nem agora eu tô na fase, estou com 52 anos, né? Então, assim, a fase assim, o tempo passou, eu fui mãe, fui profissional e esqueci um pouquinho de mim. E aí, não é a carência daquele baque, você fala assim, caramba, mas eu podia ter dado um jeitinho de resolver, de me olhar, de estar entre isso. Eu não consegui. Eu não consegui estar nesse... O programa vai chorar as duas agora. Estar nesse bolo, né? E aí, hoje, com 52 anos, sozinha, eu falo assim, caramba, né? Agora, que chato isso, porque... Você fala assim, já foi, passou o tempo passou. Mas dá um orgulho que você vê que está tudo bem, que você fez o seu papel, que você cumpriu o seu papel. Mas meu conselho é assim, se olhem também. Porque eles crescem.
Cresce. E aí tem uma hora que, assim, você vai se achar prioridade, você não vai ser. Não. E tudo bem. E tá tudo bem não ser prioridade. E tá tudo bem eles fazerem a vida deles. Mas eles são muito rápidos. Eles são muito... Eles vão, porque você criou assim. Você deu essas asas, né? Então você deu essa liberdade de ir e você não levantou a mão em nenhum momento e falou assim, peraí, eu. Sim. Não, eles vão, eles Essa é a crescem. vida, né? Esse é o mistério da vida, né? Vai para uma cidade, que o Rodrigo está morando em Jundiaí, o Pedro crescendo, e foi o Pedro que me alertou. Falou assim, nossa, mamãe, eu já estou na faculdade, já tirei carta e já estou trabalhando. Aí eu... Nossa! Tum! Eu falei, e agora? Eu falei, tá. Eu comecei a chorar. Eu entrei no meu quarto e chorei. Falei, e eu? É muito louco esse eu. Então, assim, esse eu é péssimo. Então, que vocês não tenham esse eu. Que esse eu dói lá no fundinho da alma e você não tem resposta para esse eu. É fácil, não é. Mas a gente tem que tirar, né, Mari? Acho que a mãe tem essas faces, né? De você tirar umas cartas na manga. Total, não é assim? São facetas que tem. A gente vai tirando cartas mas na manga, né? eu falo, se coloquem, pensem, priorizem. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, Mari, a gente vai chamar um intervalo rapidinho para vocês tomarem um copo d'água, porque a gente também precisa, tá todo mundo querendo chorar aqui, né, Mari? A gente vai chamar o intervalo e já volta com mais Mari Custódio. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Dica de mãe. Se você está gestante, faça o acompanhamento pré-natal regularmente e não deixe de observar os sinais do seu corpo. Pessoal, voltando do intervalo para a gente conversar mais um pouquinho com a Mari, essa honra que é ter você aqui, Mari, uma gratidão, eu que falo, gratidão, maravilhoso ter você aqui com a gente, viu? Gostoso. Mais um pouquinho de bate-papo para a gente conhecer um pouquinho mais da Mari mãe, que é o que a gente quer, entrar um pouquinho dentro desse universo, né? Que a gente conhece muito a Mari profissional, que atende, que cuida das pessoas, mas Sim. Quem é a Mari mãe, né? Mari, tem algum valor, assim, alguma coisa, algum conselho, algum valor mesmo que você considere, assim, indispensável você passar isso como mãe para os seus filhos? Eu falo para eles serem muito cuidadosos com ele mesmo. Tenha muito cuidado, cuidadosos. Sejam cuidadosos com vocês mesmos. E respeitar, seja quem for, independente da idade. Respeito com o próximo e cuidado com si próprio. Que maravilhoso isso. Tem que ter esse cuidado, essa delicadeza. Nós não temos essa delicadeza com a gente mesmo, como ser humano, como pessoa. O que falta é a delicadeza. Isso, exato, Mari. Com a gente mesmo. E isso eu aprendi depois da perda da minha mãe, que eu aprendi muita coisa. Minha mãe foi uma professora, assim, a vida inteira. E a passagem dela me ensinou muito, muito, muito. Maravilhoso, muito. Maravilhoso. E o respeito, respeitar o ser humano. Tá tudo bem, a dor é sua. Sim. Tá tudo bem, fica com isso é seu, não é meu. É o caso até que se fala de racismo, tudo. Eu falo, é do outro.
é do outro, sabe? E mantém o respeito, mantém o cuidado, seja Mari, cuidadoso. é isso. É complicado, né? Às vezes a gente tenta passar uma coisa, mas a gente tenta viver dessa forma para que eles né, entendam. Tem coisas que a gente já traz dos nossos pais, né? Sim, totalmente. E a gente considera aquilo realmente um valor indispensável, né? Totalmente. Eu falo sobre isso, do respeito, né? Da gente respeitar o próximo, o outro, como a gente gostaria de ser tratado, Sim, não é assim? sim. Acho que isso já é um bom conselho para a gente viver. Eu não falo nem isso, Bárbara, que do jeito que está faltando o amor com si próprio, mas eu falo assim, faça com o outro o que você não... Mas o que você quer para você? O que você quer para você? Será que naquele momento você não está por aqui com você também? Porque às vezes eu estou por aqui comigo. Pode ser. Então eu falo, não é nem isso. Eu falo, não quero nem que me trate como eu me trato, porque às vezes eu não sabe que o bicho tá, às vezes o bicho pega. Eu tenho um grupo no WhatsApp meu comigo mesmo, que é o pior grupo que tem. Nossa, como é horrível esse grupo. Péssimo. É o grupo que mais tem briga. Porque é assim. É isso aí, é isso aí, Mari. Tratar da melhor forma possível. Da melhor né? forma possível. Vamos dizer sim, assim, né? sim. O ser humano. Conta pra gente o que mais te orgulha. Você olhando pra trás, né? E vendo que você já passou, assim. Se você se orgulha de se olhar como mãe, como Mari? Eu... Ultimamente, sim. Eu tenho visto umas coisas assim, eu falo, caramba, quase que eu falo palavrão. Eu tô num processo... A gente coloca um... Eu tô num processão, assim, tudo acontecendo. E eu não tinha isso de olhar para trás, para ver o que estava acontecendo, o que já tinha passado. E olhando assim, não é nem para trás, olhando de lado, eu falo, olha... Passou, tá vendo? Você achou que naquilo lá você ia ficar e já deu mais um passo. E eu vejo os meninos, a evolução do Pedro, a vida do Rodrigo, ambos fazendo o que querem. O Rodrigo com a música, Pedro com a gastronomia. Hoje sendo recepcionista, que era uma coisa que eu achava que o Pedro não iria, porque ele tem uma timidez. Sim. Embora não pareça, ele tem uma timidez e ele... à frente de uma barbearia, de um lugar legal que ele trabalha, que ele se comunica com as pessoas. Eu fico toda boba, eu passo, fico fazendo coraçãozinho para ele. Eu faço questão de passar de lá, conversar, estar com ele. Sim. Eu faço muito essa questão de... com o Rodrigo hoje nem tanto, com o Rodrigo eu já deixo ele bem liberto. Sim. Eu falo que eu tô sendo duas mães, né? Sim. Estou sendo das mães do Pedro, aquele cuidado ainda de ver o que está acontecendo com o Rodrigo. Vai. Deixa qualquer coisa, eu estou aqui. Para o Pedro eu mando mensagem, para o Rodrigo eu respondo mensagem. E hoje, falar isso hoje eu falo com segurança, mas eu já falei isso... Como assim só responder mensagem do Rodrigo, sendo que a gente tinha mais contato? Mas hoje eu entendo que ele está com a vida dele, está tudo bem. Tá tudo bem, né? Sim, tá tudo bem. São fases da vida, né, São fases, sim. A Mari, ela não conversa, ela tá dando lições. Vocês estão vendo, né, gente? É uma lição e que daqui a pouco eu vou começar a chorar já. Mari, o que a Mari do passado, a Mari lá de trás, o que você falaria para essa Mari que está aqui hoje? Menina, você é incrível. E isso não é arrogância, não. Isso é postura da gente reconhecer. Você é incrível. Se reconhecer. Eu falarei se você é incrível, mas depois de brigar bastante. Mas eu terminaria essa conversa minha comigo mesmo com um abraço. Se acolhendo. Hoje daria para se abraçar, sim. Hoje, sim. Se fosse há um tempo atrás, talvez seria de mal uma da outra. Mas hoje acho que rola um abraço bem gostoso, assim, de ficar se ninando. Assim, de fazer assim. Que a gente precisa uma da outra. Com certeza. A do passado precisa da que está aqui, porque uma sem a outra não está. A criança, e aí tem que trazer a criança, tem que trazer a menina, tem que trazer tudo para juntar, tudo. E ser uma coisa só, senão não vai. Não vai, E isso não é fácil. Isso não é... Não. Ai, Mari, para você é fácil. Não, para mim, Mari, isso é difícil, muito difícil. É mais fácil falar do que fazer. É que esse sorriso no rosto maravilhoso, né? A gente, às vezes, acha exatamente isso que eu achei muito importante que a Mari disse hoje. Às vezes as pessoas acham que você está sempre bem, né, Mari? E não é. A gente tem os nossos desafios, não tem? Muitos, eu falo...
Tem situações, tem perrengue, nossa, o bicho pega, chicote estrala, filho chora e mãe não vê. E tudo acontece, só que eu não posso ficar trazendo. Sim. A dor existe, o sofrimento não. Você sabe a diferença da dor e do sofrimento? Conta pra gente, pode contar. A dor existe, você cortou, você se machucou, a dor tá doendo. O sofrimento é aquele, ai, olha aqui, cortou. Ai, é bem isso. Ai. Esse é o sofrimento que a gente traz pra dor. É isso. Então, assim, aconteceu, não deu certo, não foi como era. Eu tenho vários, assim, uau comigo mesmo. E as pessoas falam, ai, você vive num mundinho. Não, eu vivo num mundão. Eu faço só, hoje, eu faço questão de não estar onde eu não sou desejada. Sim. De não falar onde não me permitem a minha fala. Sim. Eu tô aqui. Eu estou vivendo, eu estou aqui pronta para receber, pronta para acolher, só que primeiro eu. É isso aí. Hoje primeiro eu. Dependendo do que você falar, eu vou falar, Bárbara, você pode voltar daqui a pouco. Hoje eu consigo falar isso assim com amor. Antes não era, tá, Bárbara, tá. Não, hoje não, porque não pode, eu não posso ficar vazia. Eu tenho que estar me preenchendo justamente por doar. Você se doa justamente muito. por estar doando. Claro. Então, assim, eu tenho que estar bem para tratar meus pacientes, para tratar meus amigos, para tratar minhas meninas da Casa Rosa, para tratar minhas meninas do CAISME, o pessoal do Instituto Fala. Então, assim, eu tenho que estar transbordando para poder dar um pouquinho para cada. E a Mari, nós do passado, somos muito importantes para o futuro, porque a gente só é o futuro porque a gente vivenciou pelo que aconteceu, né, porque Mari? se não fosse aquela menininha que pulava muro, que eu era terrível, gente, na infância, ai que delícia falar disso, que saudade. E eu falo, aquela menininha que corria, que caía, que fazia tudo, não ia ser essa mulher, esse mulherão de hoje. Isso. Então tem eu sou muito por causa que se dela, orgulhar. então assim, gente, é muito fofo. É muito. Eu faço muito muito assim para marido do passado, hoje em dia eu consigo. E para a gente ir encerrando, qual seria o seu maior sonho assim como mãe? Um sonho que você tem como mãe? Eu acho que eu já estou realizando. Eles se encaminhando, eles felizes, eles sendo dono da própria vida, eles conseguindo ultrapassar os limites, eles respirando, que eu falo muito para eles, respira, e tá tudo bem. O sonho deles são deles, eu não posso nem falar do sonho deles. Sim. O meu sonho eu estou realizando. Da Mari, O meu sonho era ser mãe. Eu sempre quis ter filho homem, né? Então, isso, eu falei, Deus foi ótimo. Eu sempre quis ter 2 filhos, eram homens. Quando eu tinha boneca, eu cortava o cabelo e tirava o vestidinho, porque meus filhos eram uns meninos, né? Sim. E aí, como eu perdi meu pai muito nova, eu falo que eles eram para me acolher, para fazer essa diferença que eu tive. E agora tá assim, tá cada um tentando galgar o seu caminho. Nós temos sonhos assim, como mulher, uns sonhos pessoais, né? Mas nós temos sonhos como mãe, né? Que coisas que a gente deseja para os nossos filhos, né? Eu acho que eu diria a mesma coisa como mãe, ver meus filhos felizes. Eu acho que esse é um Eu sou sonho. um pouco contra, assim, eu quero que meu filho seja... Eu quero que ele seja feliz. Feliz. A obrigação que ele tem, o que ele deve a mim, ser feliz. Mas tá feliz? É contigo, negócio. É isso, a gente já está bem amparada emocionalmente. Meus filhos estão felizes, não importa fazendo, né? Não importa fazendo o quê. Fazendo bem, sendo pessoa de bem. Eu quero que seja. Eu não quero nada. Quem sou eu para querer alguma coisa? Eu também penso muito por aí, viu, Mário? Quem sou eu para querer alguma coisa? Eu nem soube o que a minha mãe queria. E a gente coloca uma expectativa, às vezes a gente quer tanto uma coisa, às vezes não é aquele o certo. E a culpa é né? nossa. Porque a gente que coloca aquilo, que vai ser. E se não for? Nossa, mas era você que queria. Vai você estudar então. Vai você ser doutor, vai você ser médica. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, quero que meu filho seja... Não, vai você ser médica, então. Maravilhoso. É a minha visão, gente. Desculpa os que não pensam assim, mas é o que a gente quer. Não romantizar, gente. Eu estou, assim, muito feliz, Mari. Muito obrigada. Uma gratidão enorme de ter podido falar com você como mãe, conhecer um pouquinho mais dessa Mari, que eu já tenho tanto orgulho, assim, de poder conviver e estar nessa vida com você. Gratidão. Falo que, para mim, é muita gratidão, isso de verdade. E ter ouvido essas histórias
histórias de mãe que eu fiquei surpresa, emocionada, gente. E o programa Em Primeira Mãe, o que a gente quer é isso, passar emoção, mas sem romantizar, porque é vida real. Eu falei muita coisa. É porque, isso. ai, mas Porque a gente vive assim. é vida real. É isso que a gente quer. Que a gente vive é vida real, não tem Sim. outro O termo, programa né, tá Mari? meio um útero, né? É isso, então, com assim, eu certeza. fui soltando coisas que... É. Que eu- Enfim, vocês estão conseguindo tirar umas Foram. coisas de mim muito legal. E que eu me emocionei muito, de verdade, né? Que bom. E, então eu quero agradecer muito, de verdade, vocês que ficaram com a gente até agora, ouvindo essas histórias maravilhosas da Mari, passando para vocês o que a gente está passando de emoção. Tenho certeza que você se emocionou aí do outro lado também. Esse é o Em Primeira Mãe e fiquem com a gente, acompanhem a gente nas nossas redes sociais. O programa vai ser transmitido todas as quintas-feiras, às 19h30. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar com a gente nessa jornada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Gratidão, obrigada. Foi. Ah, pode chorar? Obrigada. Ai, Mari, que loucura Nossa falar Senhora. tudo. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arvore. Entre que a casa é sua.